easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o José Paulo Mendes e o Frederico Maritan. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel, e com você? Tranquilo, também um pouco triste com o fim da temporada regular, mas é o que a gente estava falando no último podcast. Ainda tem os playoffs pela frente e vamos tentar aproveitar o momento, né, Fred? Isso, como a gente já comentou, uma pena que acabou, né? Mas agora tem o melhor mês do ano, como eu falei anteriormente. Agora não tem jogo ruim, simplesmente todos os jogos são legais. Pode ser que no papel, por exemplo, Texans e Chiefs não seja o jogo mais atraente, mas eu tenho certeza que todos os jogos vão ser bons, todos os jogos valem muito. Nesse programa de hoje, né, desse programa de segunda-feira, a gente vai falar da rodada de domingo. Todos os 16 jogos foram no domingo, né? A gente vai falar de todos eles. Claro que dando destaque para os jogos que valiam alguma coisa ainda. A gente vai passar rapidamente também pelos que já não valiam mais nada, mas a gente sabe que a torcida quer saber o que aconteceu nesses jogos. A gente tem várias entrevistas legais. A gente tem entrevista do Todd Bowles depois do jogo, tentando explicar o que aconteceu no desastre lá no New York Jets. Temos a entrevista do Big Ben também, depois da vitória contra o Cleveland Browns. E temos a entrevista do Peyton Manning, né? O Peyton Manning que voltou como um guerreiro, o retorno, The Black Knight Returns. O xerife voltou para a cidade, não precisou fazer muito, né? Mas ajudou o Denver Broncos a conquistar a vitória. Vamos ver o que ele disse sobre esse jogo. Mas vamos começar pelo jogo. Eu acho que foi, não diria zebra, mas acho que um jogo, acho que até quem não era torcedor dos Jets, eu particularmente assistindo esse jogo, fiquei triste pelos Jets, porque isso acontece muito com eles. Volta e meia eles têm essas decepções, e foi uma grande decepção essa derrota para o Buffalo Bills por 22-17. Não tem muito como explicar, né? Os Jets jogaram muito mal. Eu acho que vamos começar pela entrevista do Todd Bowles, e ele tentou relativizar. Vamos ouvir o que ele disse. We didn't get it done. We had some chances to get some plays. They made some good plays in the division rivalry, and in a game like this, in this kind of weather, our field position is important. We didn't make enough plays, and they did. Got to give them credit. Ele disse que os Jets não fizeram o trabalho deles e que eles tiveram chances para isso. Elogiou os Bills, disse que eles aproveitaram as chances que tiveram, ainda mais um jogo contra um rival de divisão, que isso precisa fazer mesmo, aproveitar as chances. E disse que precisa dar crédito para os Bills, porque eles mereceram a vitória. Eu, vendo aquele jogo, não acreditava no que aconteceu. O Ryan Fitzpatrick vinha jogando tão bem, teve uma péssima atuação. Vou até pedir pro Zé pegar os números lá do Ryan Fitzpatrick, porque eu não tenho eles aqui à mãos, mas foi inacreditável. Claro que o vento no jogo atrapalhou bastante, principalmente no começo do jogo. No começo do jogo, além do clima, né, que estava frio, mas acho que não chega a atrapalhar tanto o frio em si, mas a ventania mesmo que atrapalhou bastante. Mas o time dos Jets muito nervoso em campo, cometendo erros que não costuma cometer. O Ryan Fitzpatrick muito inseguro no pocket, ele tinha dificuldade para plantar o pé. A gente viu muito ele tentando passar desequilibrado, e foi o que aconteceu. Lançou 3 interceptações, se não me engano, uma partida péssima, 2 interceptações no final do jogo que custaram bastante aí aos Jets. E não tem muito como explicar, né, Fred? Eu acho que só dá para dizer que os Jets... Eu peço desculpas à torcida dos Jets. Eu acho que, claro que é um termo um pouco talvez aí maldoso, mas os Jets pipocaram, né, Fred? Infelizmente ocorreu isso ontem com o time dos Jets. Um time que, como você falou, definiu muito bem, muito nervoso, muito inseguro e errando demais, né? O Fitzpatrick, que fazia uma temporada tão boa, ontem jogou tudo fora, porque ele foi muito mal, principalmente no quarto período, né? Com 3 interceptações terminar o jogo, é muito ruim para ele. Apesar do Ben Omar ter um jogo fantástico, de 126 jardas e um TD, foi insuficiente, porque os Bills estavam na dele, né? Jogando descompromissados. O Rex Ryan prepara muito bem o seu time nesses jogos de divisão, né? Muitas armadilhas que ele conseguiu. O Tyrod Taylor jogou tranquilo também, e foi uma derrota que custou muito caro. Eu, inclusive, semana passada, até falei que os Jets tinham sacramentado a sua ida aos playoffs, mas não foi muito bem o que ocorreu ontem. Mas tristeza mesmo, porque foi aquela derrota muito doída que vai trazer consequências até para a próxima temporada, né? Um negócio que fez bastante diferença. Primeiro, o Sammy Watkins teve uma partida espetacular. Daqui a pouco o Zé vai falar os números pra gente.
Eu achei que o Buffalo Bills, o Greg Roman, né, o coordenador ofensivo do Buffalo Bills, trabalhou muito bem usando esquemas assim para deixar o Sammy Watkins livre, né, aberto ali em alguns lances. A gente viu que as chamadas ofensivas do Buffalo Bills foram bem criativas, e o ataque do Buffalo Bills também teve uma grande vantagem, que foi a lesão do Muhammad Wilkerson, né, a gente sabe que o Darrelle Reeves é a grande estrela, mas acho que o Muhammad Wilkerson foi o melhor jogador dessa defesa aí na temporada. Ele saiu com uma lesão feia no tornozelo, que até a gente pensava já, pensando em playoffs, a gente achava que ele não poderia de repente, e agora vai ter bastante tempo para se recuperar. Ele que vai virar free agent nessa off-season, mas realmente acho que isso contou bastante. O Buffalo Bills, na hora de fechar o jogo, ele correndo com a bola, teve mais facilidade sem o Muhammad Wilkerson. Claro que o New York Jets ainda conseguiu recuperar a bola no final, mas não deu para fazer muita coisa. Mas, Zé, você já puxou os números pra gente? Puxei. Passa pra gente aí, mas eu queria que você primeiro falasse dos números do Ryan Fitzpatrick, que foram bem ruins, né? Sim, os números do Ryan Fitzpatrick foram absurdamente ruins pro que ele vinha fazendo. Foram 16 passes completados em 37 tentados, 181 jardas, 2 touchdowns e 3 interceptações. Só que é o seguinte, ele fez os 2 touchdowns, ele vinha tendo um jogo como ele vinha fazendo nos outros jogos dos Jets, pelo menos esses últimos jogos, que a equipe e ele não começavam tão bem os jogos, mas chegava no terceiro, no quarto período, a equipe começava a dominar o jogo, começava a crescer, e parecia que ia ser mais um jogo assim, que quando os Jets precisassem da vitória, eles iam lá e iam conseguir. Mas aí é o que você falou, ele pipocou, e no momento em que os Jets estavam acostumados a conseguir fazer a pontuação e chegar na vitória, que é a partir do começo do quarto período, ele lançou a primeira interceptação, e aí depois do 2-minute warning, 2 interceptações. Você vê que ele foi interceptado aos 2 minutos, e aí a defesa conseguiu fazer um trabalho incrível, deixar ele numa posição razoável que ainda dava para tentar alguma coisa, e ele foi interceptado de novo. Eu acho que o Ryan Fitzpatrick, um dos erros dele, eu acho que ele primeiro que ele forçou muito na primeira interceptação, né, no final do jogo. Quer dizer, ele lançou 3 interceptações, então a primeira ele forçou a bola no Eric Decker, e nas outras 2 ele tentou fazer alguma coisa, que o final do jogo já estava no finalzinho do jogo. Mas até que o Brandon Marshall, como o Fred falou, teve um bom jogo. O Zé já passou os números do Ryan Fitzpatrick, mas realmente, claro que não é um termo muito científico, muito sério, o termo pipocou, mas eu acho que cabe bem aí. Eu acho que o Buffalo Bills tem mérito, sim, fez uma boa partida, dava sem deixar McCoy, perdeu o Carlos Williams durante o jogo, mas mesmo assim conseguiu correr bem com a bola. O Tyrod Taylor teve uma boa partida correndo com a bola. O Sammy Watkins, como a gente falou, visitou a Reeves Island, e um dos poucos que visita a Reeves Island e vai bem. Então, tristeza pro New York Jets aí, porque realmente parecia um time que, pelo que vinha jogando, poderia dar até trabalho nos playoffs, né, Zé? Sim, com certeza, mas se você for ver o que aconteceu ontem, você vê, será que essa equipe ia conseguir fazer isso nos playoffs? Porque os Jets foram a primeira equipe dessa temporada, se eu não me engano, a sair de um jogo contra esse Buffalo Bills do Rex Ryan, cometendo mais faltas que o Buffalo Bills do Rex Ryan. A equipe cometeu muitas penalidades, era uma coisa que a gente não estava vendo essa equipe dos Jets cometer, e aí ontem foi passe dropado, não saber controlar o relógio e ter que pedir um timeout. São erros que uma equipe que está jogando um jogo valendo a sua vaga nos playoffs não pode cometer. E por mais que a temporada do New York Jets faça jus à equipe merecer ir aos playoffs, pelo que eles produziram contra os Buffalo Bills ontem, o Pittsburgh Steelers merecia mais essa vaga. Vamos passar então, aproveitar o gancho, vamos passar para vitória do Pittsburgh Steelers contra o Cleveland Browns. Foram 28-12. Foi um jogo que o Steelers começou muito bem, né? O Antônio Brown começou muito bem. A gente já estava até discutindo aí durante a rodada, a gente está pesquisando qual que é o número de recepções aí, recorde de um jogador. O Antônio Brown terminou o primeiro tempo, se não me engano, com 150 jardas e 10 recepções. O Antônio Brown continua em nível fantástico, e
Acho que o Cleveland Browns normalmente volta melhor no segundo tempo e voltou de novo melhor no segundo tempo. Acho que os Steelers nem forçaram tanto assim, digamos assim. Acho que, claro que pesa um pouco nesses momentos, acho que a perna pesa um pouco, o braço pesa um pouco, mas conseguiram uma vitória importante, não foi brilhante, principalmente no segundo tempo foi bem ruim. Mas o que importava era a vitória, né? E os Steelers, é impressionante, esses times com a camisa pesada, normalmente, nesses momentos, a sorte favorece um pouco, né, Fred? Os Steelers cumpriram a parte dele. Era uma vitória até tranquila, né? Porque os Browns é um time muito fraco, né, da NFL. E os Steelers, a gente sabe a força que tem no ataque, né? Principalmente o ataque aéreo, quanto é poderoso e quanto eles são temidos, né? Ainda junta esse fator da tradição, da camisa. Então a gente tem um time que é muito temido nesses playoffs agora e que vai dar muito trabalho, sim, cara. Não descarte os Steelers, porque com esse ataque poderosíssimo, as defesas vão ficar sempre em muita alerta, porque é um time muito forte e, por sorte, não vai jogar em casa em nenhum momento, porque como terminou na posição 6, e seria outro fator, mas é um time que a gente tem que ficar de olho, sim. A gente tem entrevista do Big Ben depois do jogo e perguntaram a ele o que vem na cabeça quando ele pensa nesse time. E ele respondeu aí, vamos ouvir o que ele disse. Well, I think for me the first thing that pops to mind, I don't want to reflect or anything, but for me it's guys stepping up. You know, Coach always says next man up, but you know I don't know that can be more true than this year. We've had guys step up through injuries before, and we've kind of, you know, we never really made the playoffs, or we haven't done what we've done, and to have guys have stepped up and Ele disse que foram os caras que subiram de produção para substituir outros que acabaram se machucando, o que vem na cabeça dele. Quando ele pensa nesse time, ele disse que lembrou que a filosofia do head coach Mike Tomlin é sempre o próximo cara, né? E isso foi mais verdade do que nunca. Ele disse que já aconteceu no passado, de muitas lesões, mas os Steelers acabaram não indo aos playoffs, não conseguindo os playoffs, mas dessa vez os substitutos conseguiram fazer com que o time não caísse de rendimento. Realmente foi isso, acho que claro que na posição de quarterback isso não aconteceu, né? Nem Michael Vick, nem Landry Jones conseguiram substituir o Big Ben, acho que ninguém conseguiria substituir o Big Ben, um dos melhores quarterbacks da NFL. Mas na posição de running back, o Le'Veon Bell se machucou e o DeAngelo Williams teve uma temporada muito boa, mas ele se machucado ontem. Zé, você que escreve a matéria dos lesionados aí ao final de cada rodada, qual é a situação aí do DeAngelo Williams? Então, ele ainda vai ser avaliado hoje, porque como ele não estava em Pittsburgh, os Steelers resolveram deixar para avaliar ele melhor em Pittsburgh, e a gente só vai saber a situação dele melhor ao longo da semana. Se ele perder algum tempo, estiver fora dos playoffs, aí vai ser uma perda bem sentida, né? Com certeza, porque ele é uma peça muito importante nesse ataque dos Steelers, porque ele complementa o fantástico jogo aéreo da equipe, porque você sabe que do outro lado tem Antonio Brown, Marcus Wheaton e Martavis Bryant voando com os lançamentos do Big Ben. Aí você já se prepara para um jogo aéreo muito pesado. Se o jogo corrido também encaixa, fica muito difícil você parar o ataque dos Steelers. E se ele não jogar, quem vai jogar provavelmente será o Fitzgerald Toussaint, que ontem ele correu 12 vezes para 24 jardas, quer dizer, não foram números bons. E ontem não fez necessidade porque a defesa dos Browns é bem mais fraca do que a defesa do Cincinnati Bengals, que vai ser o adversário do Pittsburgh Steelers. Então, eu acho que os Steelers eles vão precisar ou trazer um outro running back para pelo menos ajudar a equipe, ou então vão ter que precisar de uma atuação muito boa do Antonio Brown, do Martavis Bryant e do Marcus Wheaton. E não seria surpresa realmente se eles atuassem bem e conseguissem, mesmo sem um jogo corrido, vencer o Cincinnati Bengals lá em Cincinnati. É engraçado que na última temporada o Le'Veon Bell se machucou no último jogo da rodada e no jogo de playoffs dos Steelers contra os Ravens. Os Steelers tiveram que contar com o Ben Tate, né, que teve uma atuação muito ruim e os Steelers acabaram derrotados. Já estão sem Le'Veon Bell esse ano, mas o DeAndre Williams vinha substituindo ele muito bem. E mais uma vez os Steelers podem ser prejudicados aí por não ter um jogo terrestre muito bom. E acho que o torcedor dos Steelers aí estão rezando bastante aí pelo retorno do DeAngelo Williams. Só lembrando, o Cleveland Browns, o Mike Pettine foi demitido, mas a gente, no podcast de quarta-feira, a gente vai ter mais tempo para falar sobre todas as demissões
A gente não vai passar muito sobre isso agora nesse podcast de segunda-feira, vamos dar mais atenção a isso no podcast quarta-feira, até porque quarta-feira deu tempo de tudo, da poeira sentar, dos nomes, de tudo ter sido definido, e a gente pode falar com mais certeza de tudo que vai rolar. Bem, vamos passar agora para o Sunday Night Football. O Minnesota Vikings venceu por 20-13, o Green Bay Packers aí perdeu o terceiro jogo dentro da divisão, se não me engano, acho que ele perdeu todos os jogos dentro da divisão em casa na temporada. O Green Bay Packers vem muito mal e a gente até conversava durante a rodada, né, porque o vencedor desse jogo provavelmente enfrentaria o Seattle Seahawks, né, então acho que não é nenhum prêmio, assim, acho que a gente até questionou, será que vai rolar aí um time entregando, mas o Zé que cobriu esse jogo, ele estava falando que o Green Bay Packers não entregou não, o Green Bay Packers jogou mal mesmo, né, Zé, como vem fazendo nas últimas rodadas. Sim, foi um jogo ruim do Green Bay Packers. O Aaron Rodgers, você via que no final do jogo ele ficou muito frustrado porque ele conseguiu levar a equipe, se eu não me engano, logo depois do 2-minute warning para a Red Zone e ele foi interceptado ali dentro da End Zone, uma interceptação que foi boba, foi uma interceptação besta, de muito azar, e eu acho que o time do Green Bay Packers, ele tá tendo problemas para jogar em casa, que é uma coisa que você não via acontecendo nas outras temporadas, e a equipe cometeu outras falhas bestas. Por exemplo, os Vikings, eles tiveram um touchdown que foi um retorno de fumble no comecinho do terceiro período, na verdade acho que foi no final, que o ataque simplesmente desistiu da jogada. A única pessoa que percebeu que era um fumble e continuou correndo no primeiro momento foi o Aaron Rodgers. O resto da equipe não tinha visto que podia ser um fumble, que a jogada ia continuar. Ou seja, a equipe está meio desligada. Isso pode ser uma coisa que prejudica a equipe nos playoffs. E você vai enfrentar o Washington Redskins. É um adversário mais fraco? É um adversário mais fraco que o Seattle Seahawks. Mas se você cometer erros bobos como os que aconteceram ontem, talvez você cometa o vexame de perder para o Washington Redskins. Bem, o Minnesota Vikings venceu esse jogo, mas tem dois problemas graves, né? O Adrian Peterson deixou o jogo ali durante um determinado momento com uma lesão nas costas. Você chegou a escrever sobre isso também, Zé? Então, eu não cheguei a escrever sobre isso porque no final do jogo o Peterson voltou a entrar em campo. Ele até cometeu um fumble que não foi culpa dele, acabou sendo um erro do Teddy Bridgewater na hora do handoff, mas ele mesmo recuperou e parece que está tudo bem com ele. Ele só estava com um pouco de dores e deve estar bem para jogar semana que vem. O Adrian Peterson, que se tornou o segundo running back com mais de 30 anos a ser o líder de jardas numa temporada, mas assim, o Minnesota Vikings venceu esse jogo, mas eu acho que essa vitória não traz muito o que comemorar, né? Porque o Teddy Bridgewater teve mais uma partida péssima e agora você vai jogar em casa, mas vai jogar em casa contra o Seattle Seahawks, time que destruiu o Minnesota Vikings. Então não sei se essa vitória foi um bom negócio para os Vikings não, né, Fred? Com certeza, né? Os Vikings fizeram um jogo bom ontem fora de casa, sim, mas na parte aérea, principalmente o Teddy Bridgewater não foi bem mesmo. Assim como nessa temporada, ele foi uma grande decepção para mim, assim, que eu esperava muito mais dele agora, uma evolução no jogo. A gente esperava o salto dele, o salto que o Derek Carr deu, né, no Teddy Bridgewater. Mesma coisa que eu penso, Gabriel. E tá muito escorado ainda o ataque no Adrian Peterson. Então, para os Vikings ter alguma chance nos playoffs, o Adrian Peterson vai ter que jogar demais. Espero que ele esteja bem mesmo, porque ele vai ter que carregar esse ataque mais uma vez, a não ser que o Bridgewater mude agora seu estilo de jogo, comece a acertar mais, arriscar alguns passes melhores, mas vai precisar muito que seu running back esteja naquele nível que a gente já conhece, né? Mais uma vez, ele é um futuro Hall da Fama, né? Com certeza, porque ele, acho que desde que eu acompanho a NFL, ele é o melhor running back que eu já vi jogar, né? Porque eu não vi os mais antigos, enfim. Mas vai precisar muito dele, mas agora foi aquela derrota que pode ter custado caro, porque pegar um Seahawks agora, nesse momento, é um adversário que ninguém quer enfrentar. Não vejo como que o Minnesota Vikings possa fazer uma partida melhor
do que eles fizeram no primeiro confronto entre as duas equipes. Bem, vamos passar agora para o outro jogo. O San Diego Chargers perdeu por 20-27 para o Denver Broncos. O Denver Broncos conquistou a primeira vaga no geral. Tantos problemas na temporada e o Denver Broncos mesmo assim conseguiu a primeira campanha no geral, vai folgar nos playoffs, vai jogar todos os jogos em Denver. E a gente sabe que com aquela altitude é bem importante você jogar, é bem importante para os Broncos jogar em casa. A gente viu, por exemplo, o Cincinnati Bengals, um time que teve dificuldade com a altitude. E eu acho que o grande destaque desse jogo foi o retorno de Peyton Manning, né? Ele foi o primeiro jogo que ele começou no banco, estando saudável, né? Foi relacionado como reserva. Ele nunca foi relacionado como reserva na NFL. A última vez que ele foi reserva no jogo foi lá em Tennessee, na universidade, né? Futebol americano universitário, no Tennessee Volunteers. E o Brock Osweiler lançou 2 interceptações aí na primeira parte do jogo, e o Gary Kubiak não hesitou, né? Ele botou o Peyton Manning, e a gente tem a entrevista do Peyton Manning falando justamente como foi essa conversa com o Gary Kubiak. Vamos ouvir o que ele disse. Coach Kubiak said, if we need you, can we put you in there? And I said, yeah. I haven't played in 6 weeks, but I think I can go in there and do something. And so, but I think when I was in there, we ran the ball better, we held on to the ball, caught the ball better, and that's just kind of how it worked out. Ele disse que o Gary Kubiak disse para o Peyton que precisava dele e perguntou se ele poderia entrar durante o jogo. Ele disse que falou para o treinador que, apesar de não jogar 6 semanas, ele poderia entrar e fazer algo diferente. O Peyton disse que quando ele entrou, o time correu melhor com a bola, evitou os turnovers e os recebedores conseguiram agarrar a bola. Eu acho que pode soar um pouco arrogante, mas eu acho que ele quis dizer mais que foi mais um time que voltou ao redor dele que deu uma melhorada, não foi uma questão dele ou do Brock Osweiler. Mas o Fred cobriu esse jogo. A gente sabe que o Peyton Manning não é o melhor Peyton Manning que já vimos aí na carreira dele, mas eu acho que o que contou para esse jogo, eu acho que mesmo o Peyton Manning nesse momento complicado, você tem que encarar o ataque dos Broncos de uma forma diferente. A gente sabe, a defesa, eu acho que ela fica um pouco mais nervosa porque sabe que o Peyton Manning está decifrando o que eles estão fazendo, e isso fez bastante diferença para o jogo corrido. O Peyton em si não teve que forçar tanto o braço, né, Fred? Foi uma ótima coisa ontem no jogo, o jogo terrestre funcionar. As melhores partidas do Broncos essa temporada foi quando o jogo terrestre funcionou. O CJ Anderson teve um touchdown e quase passou das 100 jardas. O Ronnie Hillman passou das 100 jardas e teve também um touchdown. Então a gente vê, quando o jogo terrestre do Broncos encaixa, é onde que o time se destaca. Principalmente naquela partida contra os Patriots, a gente lembra que o jogo terrestre comandou mesmo a vitória, né? E o Peyton Manning teve que forçar pouco, foi mais um game manager mesmo, analisando bem. Ele teve tempo de estudar, né, porque ficou muito tempo parado, e vendo o jogo da sideline também, ele teve a oportunidade de detectar bastante erro nessa defesa dos Chargers. Então foi uma ótima coisa para ele ficar de fora. E sobre os Broncos, uma coisa que tem que se destacar é agora o que vai ser com esses quarterbacks, né? Eu até bolei uma solução, né? Cada quarterback jogar um tempo, né? Que o Brock Osweiler joga muito bem o primeiro tempo, mas depois cai de rendimento, né? Alguns jogos. Ou ele joga o segundo tempo muito bem, ou o primeiro muito mal. E deixar o Peyton Manning em outra parte do jogo, porque é muita indecisão que essa comissão técnica vai ter para essas próximas 2 semanas. Claro que o Fred está brincando, a gente sabe que na prática isso não acontece, né? De 2 quarterbacks jogarem assim, dividirem o tempo, mas realmente é uma questão bem complicada, né? Porque o Brock Osweiler jogou mal, a gente sabe, a defesa do San Diego Chargers vem jogando muito melhor, mas eu não sei se a pressão de ter o Peyton Manning no banco ali, acho que deve ter pesado um pouco para cima dele, do Brock Osweiler, mas eu sinceramente, se eu tivesse que arriscar, eu diria que o Peyton Manning vai recuperar a titularidade, até porque com os 2 quarterbacks aí não estando um bom nível técnico, acho que contar com a experiência e com o cérebro do Peyton Manning é a melhor coisa a se fazer, né, Zé? Sim, com certeza, mesmo porque nos playoffs o jogo é muito mais corrido do que lançado, e você contar ali com um quarterback que sabe ser experiência, ele sabe ler a defesa adversária e percebe, por exemplo, que a defesa adversária já previu que ia ser uma jogada que a equipe ia lançar, ele consegue mudar a jogada ali na linha de scrimmage e surpreender a defesa adversária, é uma coisa que faz diferença nos playoffs. E o Denver Broncos, se conseguir encaixar o jogo corrido, principalmente, o Peyton Manning, ele é com certeza o melhor cara para guiar um ataque, para ser um game manager. Ele é um cara muito inteligente, então acho que para os playoffs, ele é um cara que vai conseguir fazer a diferença nesse time do Denver Broncos.
Fred, você concorda rapidamente? Você concorda que o Peyton Manning tem tudo para ser o titular aí nos playoffs? Sim, e pela entrada dele ontem no jogo, no momento pior do Brock Osweiler, então acho que a comissão técnica também enxerga isso. Então eu acho que ele vai ser o titular assim nos playoffs. Bem, avançando agora, o Zé vai tentar explicar pra gente o que aconteceu com o New England Patriots que perdeu pro Miami Dolphins por 20-10. É uma surpresa, não dá pra entender direito ainda o que aconteceu. Os Dolphins fizeram uma partida que eles não fizeram a temporada inteira, parecia que eles deram o sangue e é aquela história. Os Patriots têm alguma magia em Miami que quando os Patriots vão até a casa dos Dolphins, no Sun Life Stadium, eles não conseguem vencer o jogo. São temporadas seguidas em que isso acontece e geralmente isso acontecia em setembro, que era verão ainda, e aí você consegue entender, é muito quente na Flórida, mas essa partida no meio de dezembro, os Dolphins fizeram uma partida excelente, o Ryan Tannehill jogou muito bem, a defesa conseguiu pressionar o Tom Brady, não deixou o jogo corrido funcionar, os Patriots só tiveram um avanço longo em todo o jogo, que foi uma jogada de 68 jardas do James White num passe do Tom Brady, e basicamente foi isso. Os Patriots não conseguiram encaixar o jogo, nem mesmo na conexão do Tom Brady com o Rob Gronkowski, e aí você vê os Dolphins se acertando, o Davante Parker mostrando que se ele tivesse jogado a temporada inteira, talvez ele fosse o calor ofensivo do ano, o Lamar Miller aparecendo bem correndo com a bola, e uma equipe dos Dolphins que, se tivesse um treinador bom o ano inteiro, talvez pudesse estar nos playoffs, pelo que a gente conseguiu observar. Bem, até o New England Patriots em determinado momento desistiu do jogo, né? Botou o Jimmy Garoppolo em campo e custou aí a melhor campanha no geral para os Patriots. Agora vai folgar ainda na primeira rodada, mas no eventual confronto contra os Broncos teria que jogar no Mile High. Só uma coisa que eu queria falar sobre esse jogo. Acho que a NFL cometeu um grande vacilo ontem, não deixando o jogo do Patriots e do Broncos no mesmo horário. Acho que isso também não pode acontecer mais. Eu acho que se o Patriots tivesse vencido, o Denver Broncos não teria nem colocado os titulares, não teria jogado para valer. Acho que o Fred tem razão, acho que foi um vacilo mesmo da NFL. Bem, vamos avançar agora. Jaguars 6, Houston Texans 30. O Texans não deu chance pro azar, venceu com facilidade o Jacksonville Jaguars. A gente sabia que os Colts precisavam de uma combinação de 9 resultados para conseguir a vaga nos playoffs, né? Mas os Texans eles não deixaram muito espaço aí para isso acontecer, né? Eles trataram logo de garantir que um desses resultados não ia acontecer, justamente que seria a derrota dos Jaguars para os Texans. O jogo terrestre da equipe funcionou muito bem, né? O que não vinha acontecendo. O Alfred Blue teve 101 jardas e a gente sabe que a defesa dos Jaguars não é muito parâmetro, porque é uma das piores defesas da NFL. A gente tem que dar muito crédito para o Bill O'Brien. Esse time começou 2-5 na temporada. Acho que todo mundo, até aqui na NFL hoje, a gente meio que descartou os Texans. E eles conseguiram se recuperar, isso com uma das piores situações na posição de quarterback, né? Eles tiveram, se não me engano, 5 quarterbacks. Eles tiveram Ryan Mallett, Brian Hoyer, TJ Yates, Brandon Whedon. Então, jogando com Wildcat várias vezes. Então, uma situação bem complicada. E deixo meus parabéns aqui para os Texans, porque acho que deu tudo para dar errado. Teve nessa temporada teve a lesão do Arian Foster, o J.J. Watt quebrou a mão ali, e a gente viu que agora ele sem a proteção na mão jogou muito bem de novo. E para mim esse confronto contra os Chiefs e Texans e Chiefs no wildcard pode ser um jogo bem interessante. Fred, Tennessee Titans 24, Indianapolis Colts 30, com Ryan Lindley e Josh Freeman. Quem diria que Josh Freeman ia voltar para a NFL? Eu já não esperava mais ver ele. Fred, eu estava lendo, o Josh Freeman estava jogando numa liga de Arena Football, né? Que é tipo, tá pro futebol americano como o futsal tá pro futebol, né? E parece que ele estava indo mal no time dele no Arena Football, estava com números péssimos. E mesmo assim conseguiu jogar um jogo aí que tinha implicações de playoffs. Com certeza, eu não lembro qual a escolha de draft foi, mas eu acho que, se eu não estou enganado, ele foi de primeira rodada, não foi?
Ele teve um ano muito bom com o Tampa Bay Buccaneers, não lembro se foi uma escolha de primeira rodada. Foi uma escolha de primeira rodada do Tampa Bay em 2009, se eu não me engano. E ele chegou a ter um ano muito bom, acho que com 25 passos para touchdown, 6 interceptações, parecia ser o futuro lá em Tampa Bay, mas como as coisas mudam na NFL, né, Fred? Então agora falando do jogo, né, 2 times muito fracos, né, os Titans fazendo jus ao título de pior time da NFL, vão fazer a primeira escolha do draft, né, e os Colts são uma das grandes decepções. A gente que já colocava os Colts nos playoffs, com chance de chegar ao Super Bowl, foi uma temporada para esquecer lá em Indianápolis, né? Possivelmente sem Chuck Pagano no próximo ano, com o Andrew Luck de volta, e agora fica a pergunta, né? Quem vai ficar lá com os Colts, né? Acho que é um time que precisa melhorar demais ainda a defesa. Teve alguns bons momentos, né? Alguns jogos que a defesa jogou bem, mas ainda tem que melhorar muito para ser uma defesa competitiva na NFL, e é um time que vai mudar demais para o ano que vem. Os Titans jogando descompromissados, sem muitos objetivos. Acho que o único objetivo era ficar bem posicionado no draft, né? Porque é uma temporada muito ruim, né? Só 3 vitórias. E foi aquele jogo animado, né? Não é um jogo... Aquele jogo bom de se assistir, né? Com muitos quarterbacks reservas, muitos lances emocionantes, mas não é um jogo de nível alto na NFL, nível playoff, vamos dizer assim. Então, foi até um jogo razoável, né? Eu acho que é um jogo razoável de assistir, mas acho que foi mais uma forma de terminar essa melancólica temporada do Indianapolis Colts. Zé, acelerando um pouquinho, vamos falar do Baltimore Ravens 16, Cincinnati Bengals 24. Bengals aí garantiram a terceira campanha, mas acho que não tinha muito o que sonhar durante a rodada. Precisava de uma derrota dos Broncos para conseguir uma folga, né? Sim, pro Cincinnati Bengals foi uma decepção ficar sem a folga, mas foi um jogo cheio de surpresas em que a equipe conseguiu ser a única equipe na temporada que conseguiu ter 3 jogadores com mais de 10 touchdowns em posições diferentes. Então, eles tiveram um running back que conseguiu mais de 10 touchdowns, que foi o Jeremy Hill, um wide receiver, o A.J. Green, e o tight end, que é o Tyler Eifert. Então, eles mostram que o ataque da equipe é um grupo muito bom. O A.J. McCarron, ele tem condições de jogar os playoffs e conquistar vitórias para a equipe. E pegaram um Baltimore Ravens franco atirador, que no começo do jogo parecia que ia conseguir ameaçar, mas no segundo tempo a equipe se acertou e já conseguiu até no final do quarto período se poupar e já pensar no jogo da semana que vem contra o Pittsburgh Steelers. Bem, vamos avançar agora, vamos falar de Tampa Bay Buccaneers 10, Carolina Panthers 38. Acho que mais do que vencer para garantir a melhor campanha na NFC, os Panthers precisavam dessa vitória para mostrar que foi só um acidente de percurso, a derrota para o Atlanta Falcons na última rodada. E foi justamente isso que aconteceu, né? Os Panthers até começaram devagar no primeiro quarto, mas marcaram 24 pontos só no segundo quarto e já praticamente selaram a vitória. E falando em selar, né, o Cam Newton teve mais uma atuação fantástica, 2 passes para touchdown, 2 touchdowns correndo com a bola, nenhuma interceptação, e essa altura já deve estar escrevendo lá Cam Newton no troféu de MVP, não tem como dar esse prêmio para outra pessoa. Vocês concordam, Fred? Você acha que está definido? Acho que está definido sim, uma campanha quase perfeita, né? 15 vitórias e uma derrota, e o Ken Newton jogando muito bem. Como a gente bateu na tecla desde o começo, ele fez milagre, né? Com esse ataque dos Panthers, né? Sem um wide receiver referência, com uma linha ofensiva não muito confiável, e ele fez jus sim. Acho que esse prêmio está mais que merecido para ele. Zé, rapidinho, tem como esse prêmio não ir para o Cam Newton? Eu acredito que não. Bem, vamos avançar agora. Agora são jogos que já não valeram tanto assim para a classificação. Começar pelo Philadelphia Eagles, que venceu 35-30 o New York Giants. Vai lá, Fred. Aquele joguinho animado de ver, né? Quase um Pro Bowl, né? Muito com alguns ataques voando, né? Como foi a tônica desse Giants, né? Um time com a defesa muito fraca, mas que com o ataque conseguia alguns bons lances. Os Eagles também, jogando sem técnico no momento, fizeram uma partida muito boa, né? Então, aquele jogo tem até a gente tem um pouco de dificuldade de falar, mas foi só para cumprir tabela mesmo. Foi engraçado porque a primeira corrida do DeMarco Murray sem o Chip Kelly no comando da equipe, né, foi uma corrida de 54 jardas para touchdown. Claro que depois ele não fez muito mais, mas acho que foi bem assim um cenário aí do que era o Philadelphia Eagles com o Chip Kelly, principalmente essa relação aí com o DeMarco Murray. Vamos avançar agora
Vamos passar para Oakland Raiders 17, Kansas City Chiefs 23. Chiefs vai aos playoffs, deve ter a volta do Justin Houston na próxima rodada e é um time encardido, né, Zé? Sim, uma defesa muito forte em Kansas City, que mais uma vez funcionou muito bem contra o Oakland Raiders. O Derek Carr ele teve muita dificuldade para conseguir escapar da pressão do Kansas City Chiefs, e foi um Kansas City Chiefs que conseguiu fazer toda essa pressão com o Tamba Hali jogando poucos snaps e sem o Justin Houston, e os dois devem voltar, se não 100%, pelo menos 70% o Justin Houston, 80% o Tamba Hali, para enfrentar o Houston Texans semana que vem. Houston Texans que vai ter problemas na linha ofensiva, então quem for o quarterback titular vai ter que enfrentar esse pass rush que é muito bom, com problemas na linha. E o Kansas City Chiefs jogou bem, os wide receivers estão aparecendo bem, o jogo corrido tá muito bem com o Spencer Ware e o Charkandrick West dividindo as carregadas. A equipe tá bem acertada e não teve dificuldades nesse jogo contra os Raiders, apesar de ter um momento que parecia que os Raiders iam encostar no placar, e chega forte para os playoffs, porque uma sequência de 10 vitórias seguidas é a maior que qualquer equipe tem nesse momento na NFL. E vamos passar agora para Seattle Seahawks 36, Arizona Cardinals 6. Do Seahawks não lutava por muita coisa, né? Não fazia muito sentido quinta ou sexta seed, porque Minnesota Vikings e Green Bay Packers ainda iam jogar, então não tinha muito como definir. O Arizona Cardinals precisava da vitória e torcer para uma derrota dos Panthers, só que logo no começo do jogo, no primeiro tempo, os Panthers dispararam na liderança, o Seahawks disparou na liderança no jogo entre eles, e já para o segundo tempo o Arizona Cardinals voltou sem o Carson Palmer. O Seattle Seahawks não demorou muito, também tirou o Tavares Jackson. Acho que é um jogo que o Arizona Cardinals subiu um pouquinho no salto, mas eu acho que é um time que é um dos mais fortes da NFL. Acho que foi só um acidente de percurso. É um time, quando levar a sério o jogo e quando voltar a campo, né, que vai folgar na próxima rodada, tem tudo para ser um time bem difícil de se enfrentar. Fred, outro jogo que não valia nada, né? Os Redskins não podiam lutar por nenhuma seed melhor, mas venceram o Dallas Cowboys por 34-23, e o Dallas Cowboys venceu menos jogos na temporada no AT&T Stadium do que a Universidade de Alabama, né? Fato bem engraçado, né? Os Cowboys, outro time que quer esquecer 2015, né? Muitas lesões, muitos problemas no ataque do time, não funcionou de jeito nenhum. E destaque ontem para o Kirk Cousins, né? Jogou pouco, ele tentou 12 passes. Tentou 15 passes, acertou 12, ainda conseguiu 3 touchdowns em pouco tempo, depois já foi sacado. Então, uma atuação grandiosa. O Redskins é o patinho feio da NFC, mas é um time que vai incomodar sim. Então, olho nesse time de Washington. Zé, vou te dar 2 frases para você falar da vitória do 49ers para cima do St. Louis Rams. 2 frases. Surpreendente, porque o jogo foi para prorrogação, até ali era um jogo bem chato, chegou na prorrogação, os Rams tiveram a chance de chutar o field goal, perderam, e aí logo na sequência o San Francisco 49ers conseguiu a vitória, e foi o que dá para aproveitar do jogo, porque de resto foi um jogo bastante chato. Foram mais que 2 frases, mas você resumiu bem esse jogo aí, 2 equipes aí com temporadas decepcionantes. Bem, o Lions venceu por 24-20 o Chicago Bears, e o que dá para falar desse jogo é que a evolução do Matthew Stafford com o coordenador ofensivo Jim Bob Cooter parece ter salvo muitos empregos lá em Detroit. Até o momento dessa gravação, os Lions não se pronunciaram oficialmente sobre o futuro do Caldwell, e o que pode ser encarado como um bom sinal, né, que tendo em vista aí quantos treinadores foram demitidos no domingo mesmo. Do lado dos Bears, 6 vitórias foi bem mais do que a gente esperava dessa equipe, aí que tem muito trabalho aí, o John Fox ainda tem muito trabalho para melhorar esse time. Fred, sem se despedem aí, de repente, com uma vitória contra os Falcons, pode ser a despedida do Sean Payton, né? E inclusive também do Drew Brees, né? A gente não sabe como é que vai fazer, porque ele tem um salário muito alto para o próximo ano, né? Então a gente pode ter visto ontem um fim de uma era vitoriosa, mas que não estava funcionando há muitas temporadas já. Os Falcons também começaram muito bem o ano, mas depois caíram muito de produção, então é aquele jogo que valia mais pela honra, né? Então, méritos para os Saints e muitas mudanças que vão acontecer agora pelos lados de lá. Lembrando que é a mesma situação, né? No momento que a gente está gravando esse podcast, ainda não tem nenhuma confirmação oficial sobre o futuro do Sean Payton. Pode ser que demore um pouco, porque de repente os Saints vão querer trocar o treinador, algo que não acontece há bastante tempo, né? O John Gruden, que hoje é o comentarista do Monday Night Football, foi o último treinador a ser trocado.
Mas pode ser que demore um pouco para resolver essa situação, mas nesse momento ainda não está resolvido o futuro do Sean Payton. Bem, antes da gente terminar, vou passar pela ordem aí do draft, né? Acho que dos 32 times aí que começaram a temporada, tem torcida de 20 times aí que já estão querendo mais saber de draft do que dos playoffs, então vamos passar aqui. O Tennessee Titans teve a pior campanha, né? Vai escolher número 1. Cleveland Browns será o número 2. San Diego Chargers, número 3. Dallas Cowboys, número 4. Jacksonville Jaguars, número 5. Baltimore Ravens, número 6. San Francisco 49ers, número 7. Miami Dolphins, número 8. Tampa Bay Buccaneers, número 9. New York Giants, número 10. Chicago Bears, número 11. New Orleans Saints, número 12. Philadelphia Eagles, número 13. Oakland Raiders, número 14. St. Louis Rams, número 15. Detroit Lions, número 16. Atlanta Falcons, número 17. Indianapolis Colts, número 18. Buffalo Bills, número 19. E fechando aí os times que não vão para os playoffs, no New York Jets, número 20. Você encontra essa lista lá na nossa página, é só ir lá procurar. Foi o que a gente postou ontem à noite, é só descer lá um pouquinho que você encontra. E realmente aí esses times que já estão pensando aí, o Tennessee Titans já está no relógio, né? A gente sabe que é um time que classificou teve a segunda campanha, né? A segunda pior campanha da última temporada, draftou o Marcus Mariota, mas aí o time piorou, né? Porque agora vai escolher número 1, uma decepção bem grande aí pro Tennessee Titans, mas pelo menos tem esse alento aí de poder continuar reconstruindo o time. A gente sabe que não vai escolher um quarterback, quem sabe até pinte aí uma troca, né? A gente tem muita coisa para acontecer daqui até o momento do draft. A gente sabe que o que a gente pensa agora, às vezes, muda bastante aí até o final desse processo que é bem longo. Passar antes da gente terminar pelos playoffs, né? Confirmar os jogos. Os Steelers vão viajar para Cincinnati para enfrentar os Bengals. Os Chiefs vão enfrentar os Texans em Houston. O Seahawks vai enfrentar o Minnesota Vikings em Minnesota. E o Green Bay Packers vai enfrentar o Washington Redskins lá em Washington. A gente vai dar palpite sobre isso ao longo da semana. Provavelmente o programa de sexta-feira a gente vai falar só sobre isso, só sobre playoffs. Quarta-feira a gente deve falar dos treinadores e quem sabe até outros assuntos legais aí, o que a gente pense aí, de repente os prêmios individuais. Bem, Zé, antes de terminar, você quer falar mais alguma coisa? Mandar um abraço, que a temporada tá acabando e agora vai começar os playoffs, então vamos assistir todo o jogo sábado e domingo. Tem jogo de playoff e agora é só jogo bom pela frente. Fred, valeu pela presença aí e até a próxima. Até a próxima, gente, e a cobertura nossa aqui não vai parar de jeito nenhum, ainda mais nesse momento, o mais importante do ano pra gente. É verdade, pode acabar, depois de passar o Super Bowl, enquanto muita gente para a cobertura, diminui, o NFL hoje também vai continuar 100% aí cobrindo a NFL, porque a gente sabe que, diferente de todos os esportes aí americanos, a NFL não tem off-season. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo, com José Paulo Mendes e com Frederico Maritan. Na quarta-feira a gente volta com mais uma edição do podcast NFL Hoje. Até lá, tchau!